Amém, queridos, glória a Deus. Podemos sentar. Deixa eu ver aqui a transmissão aqui no meu celular também. No celular, no Facebook, eu tenho que estar liberando manualmente quando eu transmito ao vivo. Os irmãozinhos de lá também verem, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar grandemente conosco nessa manhã. Uma mensagem fresquinha que o Senhor me deu ontem à noite, quando nós estávamos aqui na consagração, orando, buscando. E eu tinha pensado em falar uma coisa, mas aí na hora o Senhor falou, não, você vai falar outra coisa, você vai falar isso aqui. Eu falei assim, amém, né? Glória a Deus então. E aí, conforme foi tendo a ministração, conforme foi tendo a adoração, o Senhor foi me dando a palavra, né, que eu iria ministrar. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo, que está lá em Isaías, no capítulo 1. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se não vai mexer em nada aqui. Ótimo. Isaías, capítulo 1. Vamos que vamos. Amém? Agora no celular é mais rápido, né, gente? Quando era a Bíblia, né, ficava procurando ali as páginas, só os barulhinhos das folhinhas, agora é só escrever Isaías, já aparece lá, né? Ficou mole, fácil, fácil. Ó, Isaías capítulo 1, essa foi a palavra que o Senhor ministrou a todos que estavam aqui ontem à noite, e a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor falou conosco, tá? Isaías capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Senhor, a tua palavra diz lá em Jeremias, quando o Senhor falar, que o povo não diga, peso é essa palavra, mas que eles digam, assim diz o Senhor. Então, Deus, que nesse momento, assim diz o Senhor para nós, Senhor, aqui nesse lugar. A tua palavra não é peso, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco poderosamente, Deus. Amém. Então, gente, vamos lá. O profeta Isaías aqui está começando o chamado dele, onde ele vai falar para o povo, trazer uma mensagem pesada para o povo ali, que na verdade é uma mensagem de arrependimento. Deus quer que o povo se arrependa. E é interessante que ele já é um profeta, que ele já está profetizando, e as palavras dele são duas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, o povo não conhece o seu Deus. Eles acham que conhece seu Deus. Eles acham que estão vendo, estão fazendo a vontade do Senhor, mas não estão fazendo. Estão em pecado. E aí ele vai falar, olha, ai desta nação, versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Vocês estão cheios de pecado. Vocês estão cheios de iniquidade. Ah, vocês estão achando que conhecem ao Senhor, mas vocês não conhecem nada. Povo rebelde. E está lá ele falando. Está lá ele dizendo, né, as palavras duras, palavras-chave. O povo não conhece ao Senhor. O povo não viu ao Senhor. Segunda palavra, iniquidade. Terceira palavra, povo que tem pecado.
E aí esse profeta, quando ele está falando isso, o povo está dizendo, nossa, que homem de Deus que ele é. Isso é um profeta. Esse camarada aí tem comunhão com Deus. Imagina quantas revelações ele deve ter. Quanta intimidade com Deus ele deve ter. Olha quanta profecia ele tem. Porque Deus, para levantar um profeta dessa forma, é porque esse camarada deve estar cheio do Espírito Santo. É porque esse profeta deve estar com uma comunhão para estar falando dessa forma. Ele conhece o seu possuidor. Esse aí não tem pecado, não. Esse aí não tem iniquidade, não. Esse aí é um santo homem de Deus. Este é um profeta. Isaías é um profeta. E ele está profetizando, falando mal, na verdade, o mal dos pecados dos outros. Mas ele estava incluído dentro desse pecado. Porque ele era um homem pecador, cheio de iniquidade, e não conhecia ao Senhor. Só que ele não sabia disso. Aí você vai comigo aqui em Isaías capítulo 6. Ele vai profetizando, vai profetizando, vai profetizando. 5 capítulos cheios de profecia. E aí no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus. Aí Isaías está vendo que ele não era nada. E ele mesmo está falando isso. Olha aqui no capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Olha, ele está vendo agora. Agora ele está conhecendo o seu possuidor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. Eu fico imaginando essa cena, um ar de santidade e de amor que cobria aquele local. Antes era um cara duro, um cara ferrenho, e agora ele está vendo uma visão de um Deus que ele achava que conhecia, só que ele não conhecia esse Deus. E aí ele continua descrevendo. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Hoje aqui na hora da adoração, a gente começou a cantar um trecho do hino, que a gente não conseguia parar de cantar esse trecho. E a gente está aqui na terra, com um corpo que se cansa, que envelhece, e a gente começava a adorar o Senhor e não queria parar de cantar. Você imagina em um corpo glorificado no céu, diante de Deus, adorando. Imagine a presença de Deus que estava ali. E os serafins ali falando, Kadosh, 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 adorando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. E Isaías vendo aquilo, uma coisa que nunca tinha visto na vida dele. O que ele conhecia era só marretada. Mas ele não conhecia a presença de Deus como ele conheceu naquele dia. E aí o texto continua dizendo, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Eu estou perdido. Ele se colocou na posição daqueles a quem ele estava profetizando. Que aqueles a quem ele estava profetizando eram os perdidos, os rebeldes. Ele está falando, eu estou perdido. Eu profetizei tanto contra esse povo e eu estou vendo que eu estou na qualidade deles. E ele não falou isso de espanto humano, porque o texto vai dizer que realmente ele tinha pecados. Olha o que vai dizer aqui. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, esse povo que eu estou falando para eles que tem pecado, que tem impureza, eu faço parte deste povo. Eu estou assim também. Eu estou desse jeito, eu também tenho pecados impuros, igual a quem eu profetizo sobre eles.
E ele fala assim, e o pior de tudo é que os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram. Agora eu estou conhecendo o meu possuidor. Agora eu estou vendo o meu dono. Eu vou perecer. Eu vou morrer. Perdi. Pode me fulminar. Pode me fulminar. O Senhor me trouxe aqui para me matar. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. O serafim parou de adorar para dizer isso para ele. E deu um time ali na adoração e falou: olha, os seus pecados foram perdoados. Ele reconheceu as suas iniquidades. Ele reconheceu os seus pecados e já era profeta. E já tinha revelação da parte de Deus. E ele achava que era um tudo, na verdade ele era um ser perdido. Mas ele só reconheceu isso quando ele viu ao Senhor. Antes, ele não conhecia. Lembra de Jó? Senhor, sou um homem justo. Vem aqui, eu quero ter uma conversa com o Senhor. Ele fala isso para Deus. Vem aqui, eu quero ter uma conversa com o Senhor. Me coloca no tribunal para a gente conversar e você vai ver que eu sou inocente. Você faz... Está isso escrito em Jó. Você está fazendo isso comigo porque o Senhor não é homem. Porque o Senhor fosse homem, ia conhecer as dores, mas o Senhor é Deus. Então o Senhor não conhece as dores que eu estou passando. Ele fala isso para Deus. Aí o Senhor desce e fica diante dele e fala: agora cinge esse Jó e vamos conversar como um homem. Onde estava tu, Jó, quando eu criei as estrelas? Onde estava tu, Jó? Aí Jó fala assim: eu pequei. Antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço de ver. E ele não sabia que estava conversando com aquele que um dia iria se fazer homem e ia sofrer tanto como ele sofreu. Deus se fez homem como Jó e sofreu muito mais do que Jó, porque Jó não levou os nossos pecados sobre ele, mas Jesus levou. Então a gente sempre acha que é alguma coisa, quando na verdade a gente não é nada. Quando todos nós estamos diante de Deus, ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que estou perdido. Ai de mim, Senhor. Porque eu ando no meio de pessoas de lábios impuros, mas eu também tenho impuros lábios. E o interessante são as cenas que acontecem aqui. Porque ele vê um templo que tem um santuário no céu, que tem um templo no céu, tem serafins dentro desse templo, mas dentro desse templo tem mais do que isso. O Senhor está sentado ali com vestes sacerdotais, e ali é Jesus sentado, porque ninguém nunca viu a Deus. Ele habita num lugar inacessível. Mas Isaías viu ao Senhor. Em João capítulo 12, João vai dizer que quando Isaías viu a sua glória, a glória de quem? A glória de Jesus. E está vendo o verbo ali assentado, como se estivesse reinando, e toda a terra cheia da glória dele. Essa cena praticamente se repete de novo, lá em Apocalipse. E por uma, duas ou três vezes, João não consegue nem ficar em pé. Cai como morto. E olha que era um apóstolo cheio de temor, que você olha para João, você pensa que é um amor em pessoa. Nem ele consegue ficar diante de tamanha santidade de Deus, tamanha glória de Deus. E ele caiu como se estivesse como morto. Isaías falou: vou morrer também. Quem vê ao Senhor, quem conhece o Senhor, sabe que ele é pó e é cinza. Ele não é nada. Isso demonstra
a humildade do Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo fala, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, porque ele considerava, aliás, ele fala que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se fez semelhante aos homens. E aí ele diz, para nós considerarmos o próximo superior a nós mesmos. Ou seja, Jesus se humilhou e se fez como homem. Quando você olhar para um outro homem, ver nele alguém superior a você, para você sempre lembrar quem você é. Para você sempre lembrar que teve alguém superior a você, que se humilhou e se tornou semelhante a você. Humildade. E olha que interessante, agora eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse. Porque Deus está preparando um homem para um ministério. Ele achou que tinha começado o ministério dele. O ministério dele não tinha começado no capítulo 1, não. O ministério dele foi no capítulo 6. Ali era só uma introdução a quem ele iria realmente ser. Abra aqui em Apocalipse, no capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Você vai ver o que está acontecendo aqui, e é praticamente a mesma coisa que está acontecendo lá em Isaías, capítulo 6. Só que com mais detalhes. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 15, versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do... Só tem um santuário no céu, gente. Então agora você está vendo que tem o Senhor assentado no santuário, que tem serafins, que tem um altar e que tem 7 anjos lá. Mas tem mais coisas. Vestido de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. O que é que isso remete na lei? Cingindo no peito com cintas de ouro. Um ministério sacerdotal. Um ministério sacerdotal. Então, o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 15 é um reflexo do que Deus vai fazer com os sacerdotes aqui na terra. Porque eles apontam para a igreja. E veja só. Então, já apareceu outro grupo, grupo profético esse, porque esses seres viventes chamam os 4 cavaleiros. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Está tudo lá no santuário. Está acontecendo tudo lá. E essa cena aqui, olha o que vai acontecer. O santuário se encheu de... O que aconteceu em Isaías capítulo 6? O santuário se encheu da glória de Deus. Glória é fumaça. Está acontecendo alguma coisa lá que vai ser levantado um ministério forte. Vai ser levantado um ministério forte. E diz o texto, procedente da glória de Deus, porque é a glória de Deus lá de Isaías capítulo 6, e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. Isaías, praticamente, quando ele viu que estava em pecados, ele viu que a glória do Senhor estava enchendo o templo e os umbrais estavam tremendo, porque quando a glória de Deus ele chega, você vê isso lá em Êxodo, quando a glória chegava no tabernáculo, tremia o tabernáculo. Em Atos capítulo 16, quando Silas e Atos começaram a adorar o Senhor, adorar, os alicerces, os umbrais ali daquele cárcere, tudo tremeu por causa da glória de Deus. E aqui a glória de Deus está começando a entrar novamente no santuário para que primeiro venha a ocorrer os flagelos. Se você for continuar lendo lá em Isaías capítulo 6, você vai ver precisamente aqui a partir do versículo 11. Olha aqui, deixa eu ler, continue em Apocalipse 15, deixa eu ler aqui o texto, Isaías 6:11. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada.
Ele está dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, use-me a mim. Você vai falar isso para aquela cidade. Vai ser assolada. Os ímpios serão desarraigados. Ela vai ficar vazia. Ou seja, você foi purificado, você foi preparado para anunciar isso. Os umbrais começaram a tremer. Houve glória que encheu todo o templo. Ou seja, Deus, para começar a trazer os flagelos para a terra, ele primeiro precisa purificar o profeta. Não vai ter juízo sobre o mundo sem que primeiro haja juízo na igreja. Purifica o profeta e depois o profeta anuncia a desolação. Então, antes de encher a fumaça no templo que está lá no céu, o Senhor vai medir a igreja para ver se está na estatura completa de Cristo. Primeiro meça o templo, depois derrama a glória e começa a profetizar. Não haverá profeta em pecado na última semana de Daniel. Os profetas terão que passar pelo crivo do fogo para serem aprovados como as suas testemunhas. Para serem aprovados para anunciar a desolação. Para serem aprovados para estar, como diz lá em Apocalipse 11, esses são as minhas oliveiras, os meus candeeiros que estão diante do Senhor, em pé diante do Senhor da terra. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. E o ministério profético que vai ser levantado nesse último tempo, Deus vai cobrar a santidade que cobrou de Moisés, que cobrou de Isaías, que cobrou de Jeremias, que cobrou dos apóstolos. Ele vai cobrar em nós em dobro, porque a quem muito é dado, muito se é cobrado. Acabou o tempo de distração, de brincadeira, de ser crente meia boca. Ou é santidade ao Senhor, ou aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Deus quer purificar a terra, restaurar a terra, mas isso não vai acontecer sem que antes ele restaure a sua igreja. Porque nós é que somos os dispenseiros de Deus. E a responsabilidade de santificação é nossa. 1 Tessalonicenses 4:4 diz: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um. A santificação é uma responsabilidade nossa. É um querer meu. É um desejo que parte de mim. Cabe a ele o começar e o terminar, desde que eu colabore com isso. Desde que eu diga um sim para o Senhor. E aí o Senhor vem e me aprova como profeta e derrama sobre mim e deixa fluir sobre mim os 7 Espíritos de Deus. A plenitude de Deus. Isso não vai ser dado a Bangu. Nunca foi. Nunca foi. Por que agora vai ser? Um momento de maior santidade que a igreja vai viver vai ser nesse tempo. Porque o Senhor vai passar a fornalha na igreja para saber quem é ouro e quem é impuro. O profeta Malaquias diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. Profeta tem um monte, mas quem é que diz: eu sou uma pessoa de lábios impuros e eu habito no meio de impuros lábios? Quem é que reconhece os seus pecados? O que nós fizemos ontem aqui foi a gente reconhecer os nossos erros e dizer: Senhor, me purifica, eu preciso mudar. Senhor, me santifica, eu preciso mudar.
Senhor, coloca uma tenaz nos meus lábios ou em qualquer área da minha vida que eu preciso lançar no altar para que eu seja santificado. O Senhor vai desolar a terra. O Senhor vai levantar os seus profetas. Mas antes ele vai vir com uma tenaz para purificar os profetas. Antes ele vai pegar as suas igrejas e os seus candeeiros, e ele vai passar pelo processo de lapidação, que é o que está lá em Zacarias, que ele vai falar sobre a pedra única, com 7 olhos, e que nós somos lapidados à imagem dessa pedra. Ele vai lapidar, ele vai linchar, ele vai quebrar, ele vai cortar, e ele vai restaurar. E não se espante com as provações que vão vir, porque tudo isso faz parte de um processo para nós sermos semelhantes a Jesus. Eu não vou ser apenas semelhante a Jesus na glorificação dele, não. Eu já quero ser semelhante a ele na última semana, para andar como ele andou. Mas para isso é preciso que eu reconheça os meus erros, que eu reconheça que eu também sou uma pessoa que preciso mudar, que eu não sou perfeito, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sou alguém que eu acho que o que eu falo é a verdade. Claro que nós ensinamos a verdade, mas existem 7.000 que também falam as verdades. Não somos os únicos. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor através do outro. Isaías só queria ouvir ele. E ele estava incluído naquela pregação que ele achava que não estava. Ele era um homem de lábios impuros. Ele era o que tinha iniquidade. Ele era o rebelde que estava perdido. Mas ele falou: Senhor, ai de mim. Quando eu te vi, eu vi o quanto eu era pecador. Quando eu olhei para o Senhor, eu vi o quanto eu precisava melhorar. Quando eu te enxerguei e vi a tua santidade, eu vi que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu ia perecer, ser fulminado. Porque eu não chego aos pés de nem olhar para o Senhor, que dirá chegar perto. Aí vem um anjo e fala: calma, calma, purificados estão os seus pecados. E aí o Senhor faz o convite: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu quero que tenha profetas aqui. Eu quero enviar profetas. Eu quero enviar homens para testemunharem acerca do reino. E aí ele fala: eis-me aqui. Me usa. Eu não quero mais fingir que estou sendo usado. Agora eu quero ser usado de verdade. Ser usado agora com os pecados purificados. Confessando a ti, Senhor, o meu erro, sabendo onde está o meu erro. Não fazer um pacotão de pecado. Ah, Senhor, eu pequei, me perdoe meus pecados. Não, Senhor, eu pequei nessa área, eu preciso de libertação, é nessa área. É aqui onde eu preciso de libertação. É aqui onde eu peco. É aqui onde eu preciso que venha o Atenaz para tocar e purificar. É aqui. É aqui nessa área. O Senhor quer ouvir essa área. E ele ouviu dele. Ele estava pregando a verdade, mas emprestava a boca para as impurezas. Da mesma boca que saía água limpa, estava saindo água poluída. E Tiago fala: irmãos, isso não pode proceder assim. Como que pode uma mesma fonte jorrar água pura e água impura? Irmãos, não pode proceder assim. E lá estava Isaías, o grande profeta, anunciando, falando, só que ele não conhecia o Senhor. Será que você conhece ao Senhor? E acha que conhece? Será que eu conheço ao Senhor? E acho que conheço? Porque eu tenho uma forma de ensinar, um conhecimento, às vezes até um reconhecimento. Será que eu penso que eu já vi o Senhor?
Será que se eu chegar hoje lá no céu, eu não vou perecer também? E vai ter que vir um serafim para me purificar? Achando eu que estava alinhado com o Senhor, 100% alinhado com Ele. Quase que eu sou Enoque da vida. Estou andando com o Senhor. Quando eu oro, Senhor, esse que vos fala. De tão humilde que eu sou diante dele. Sou tão humilde que se eu encontrar alguém mais humilde que eu mato. E eu sou tão humilde que eu tenho até orgulho da minha humildade. E, na verdade, não tem humildade nenhuma. É alguém que está achando que está fazendo a vontade de Deus. Mas, na verdade, não está fazendo nada. E isso tudo parte de um princípio, irmão, muito simples, que é um reconhecimento de pecado. Não espere que os flagelos irão cair sobre a terra sem que antes o Senhor venha a purificar a igreja. O juízo vem primeiro para nós, irmãos. Pedro foi bem claro quando ele falou isso. Primeiro o juízo é na igreja. A gente fica falando, Senhor, avivamento, Senhor, avivamento. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que um pastor falou o seguinte: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. A notícia boa é que Deus está aqui. Oh, glória, aleluia! E a notícia ruim é que Deus está aqui. Porque aonde o Senhor está, os pecadores não subsistem na congregação dos justos. Não subsiste. Se o Senhor vem com o avivamento hoje, agora, será que você permanece de pé? Será que eu permaneço de pé? Achando que estou, mas não estou? Será que se o Senhor viesse hoje com um juízo, vai lá, Senhor, pega lá os gays mesmo, pega lá os homossexuais mesmo. Qual era o pecado que ia matar Isaías? Lábios impuros. Não era nenhum tipo de uma grande abominação, era algo que a gente achava irrelevante. Irrelevante. Aquilo que você acha que é irrelevante, é isso que vai te tirar da presença de Deus. Então, aquilo que você pensa que não é nada, diante de Deus, é o maior dos pecados, porque Ele é santo. Ele é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Por que o Senhor ainda não permitiu que a 7ª cabeça da besta viesse a se completar, irmãos? Porque a igreja não está preparada para isso. A igreja não está. Não é o mundo. O mundo pode vir juízo na hora que tiver que vir. Que o mundo é mundo. Mas e nós? Vai cair todo mundo junto. Porque vai ser uma manifestação de glória de Deus aqui na terra. E glória de Deus na terra é juízo. E vai ser para todo mundo. Igreja e nação. E muito mais para a igreja, que são os dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Nós estamos às portas da volta de Jesus. E nós precisamos entrar no prumo. Nós precisamos deixar no altar o nosso pecado. Porque aqueles anjos, já a qualquer momento, eles vão sair do santuário. E quando sair, ai dos que habitam na terra. É o que diz em Apocalipse capítulo 12. Ai dos que habitam na terra. Deus só está segurando o juízo, meu irmão, por amor. É o que Pedro diz. Um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender-se. Ele só não veio com juízo hoje, porque ele está esperando você se arrepender. Porque o maior interessado em se casar com a igreja é Jesus. Mas ele não quer se casar só com os irmãos do passado, ele quer se casar com os do presente também. E vai haver remanescente. Agora, quem é que está dentro desse remanescente? Quem é que está dentro desse grupo? São os pecadores? São os cristãos meia boca? Ou os que o Senhor mediu o tempo e falou, esses aqui estão aprovados. Esses aqui, pode derramar sobre eles a unção de ouro. A última semana de Daniel vai ser um período em que o Senhor vai fazer uma passagem igual fez com o povo de Deus no Egito. O que Deus foi fazendo ali? Foi eliminando, foi tirando. Ele foi tirando, esse serve, esse não serve, tanto de populacho, quanto de povo de Deus. E você acha que acabou ali? No deserto foi mais ainda. No deserto, o Senhor se apresentou ao povo de Israel. Ele se apresentou com trovões. Vocês querem ler esse texto? Eu vou ler com vocês. Abra aqui em Hebreus. Olha que texto fantástico é esse, gente. Deixa eu pegar aqui o texto certinho. Ó, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Amém? Versículo 22, olha só. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Deus está falando aqui para a igreja. Hebreus é um livro único, exclusivamente para a igreja. Tá? Aí diz assim, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que é na terra, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Sabe quem está falando? Olha, aquele povo lá que era povo de Deus, eles ouviam o que era da terra, ou seja, eles não tinham o Espírito Santo. Deus falava ali por meio de trovões, terremotos, de fumaça, e eles sentiam temor, mas falavam do que era da terra, ou seja, eles falavam ouvindo a voz humana, ouvindo Moisés. Eles não tinham o espírito para testificar. E mesmo assim não escaparam. Isso no deserto. Aí ele fala, muito menos nós. Muito, ou seja, pior ainda. Nós que ouvimos aquele que é do Espírito, porque você hoje é templo do Espírito, a cobrança é maior. Se não escapou aqueles que não tinham o Espírito Santo, você acha que vai escapar tendo Espírito? Não erreis. Os devassos, os avarentos, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E olha que ele vai continuar falando. A voz do que moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um Deus do quê? Fogo consumidor, que iria consumir Isaías. Ele fala, eu comovi a terra lá no deserto, mas agora eu vou comover não só a terra, como vou comover o céu, eu vou abalar tudo. Você está preparado? Você vai ouvir a voz do Espírito? Você vai reter a graça? Vai viver com reverência? Vai viver com piedade? Cuidado, porque Ele é um Deus que consome também. Esse texto é muito forte. É um tipo de texto que quando eu leio eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar. Porque se Ele não poupou os que não tinham Espírito, o texto é muito claro, muito menos nós. Muito menos nós. E Ele vai comover o céu e a terra de novo, irmãos, porque a última semana são pragas na terra e no céu. Ele vai começar a mudar o mundo. É um momento de transformação do velho mundo para um novo mundo. E dentro dessa simbiose está a igreja e a humanidade que vai fazer parte desta nova realidade. E todos têm que passar por um processo de santificação. Eu não sei como você recebe essa palavra, irmãos, mas para mim, isso é uma chamada, um toque de trombeta para um Yom Kippur. Para, como diz lá em Apocalipse 11, andar com trapo, com roupa de trapo, cinza, pano de saco, humildade, humilhação diante do Senhor. É assim que andam os profetas, com pano de saco, o tempo inteiro vestidos de pano de saco. O profeta não anda orgulhoso, com cabeça empinada e com o nariz em pé. O profeta anda com pano de saco. Anda com humildade, reconhecendo que ele não é nada e que Deus é tudo. Que dele, que tudo foi feito por ele, para ele e por ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que se Deus quiser ele tirar a sua vida, é só ele dar um tilt aqui na sua cabeça, assim, com uma palavra, e você acabou. Daqui a 3 dias você tem que enterrar rápido, porque vai feder. E daqui a alguns meses ninguém vai nem mais falar em você. Vai ser apenas uma memória que se passou. O que é o homem, irmão? É o que está lá em Gênesis. Quem vocês pensam que são? Vocês são carne. Todos vocês são carne. Todos vocês perecem. Uma palavra do Senhor e você vê que nós não somos nada. Que Deus é tudo, irmão. Ele é tudo, é o que diz a palavra. Cale-se diante dele toda a terra. Se prostre-se diante dele. Reconheça a sua soberania. Reconheçam o seu poder, a sua autoridade. Reconheça que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Rei. E que nós, diante deles, somos pó e somos cinza. Nós estamos aqui na palma da mão dele. Ele conhece o nosso interior, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele conhece tudo. Nós não somos nada diante dele, irmãos. E mesmo assim ele depositou sobre nós o Espírito dele. E mesmo assim ele nos chama de reis e sacerdotes. E mesmo assim ele nos dá o Espírito de adoção. E mesmo assim ele nos chama de co-herdeiros com ele. E isso não é para a nossa soberba. Isso é para o reconhecimento da misericórdia dele sobre nós. Nós não somos nada, irmãos, diante dele, mas para ele nós somos tudo. Para ele nós somos tudo. Para ele enviou o seu único filho para morrer por nós. É um amor que a gente não consegue comensurar.
como um Deus santo ama um pecador. Ama carne. Ama pessoas que se julgam como sendo grandes e maiores, quando Deus está olhando, caramba, esse camarada aí não fica um segundo em pé diante de mim. Um segundo em pé. Se eu a mostrar uma fração da minha glória, ele vira pó na mesma hora. E ele está achando que é quem? Por isso nós temos que estar com os olhos fitos no Senhor, irmãos. Reconhecendo as nossas fraquezas, igual Paulo acha. Paulo, Deus colocou um espinho na carne dele, porque ele já estava começando a se ensoberbecer por causa das revelações. Aí Deus fala, você vai ficar com esse espinho na carne e vai receber bofetada direto. Vai apanhar direto, para você ver que você não é nada. Aí Paulo fala, Senhor, de muita boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Rapidinho mudou o discurso dele, dizendo, a tua graça me basta. É só isso que eu preciso, é da sua graça. É a sua graça, Senhor, eu não sou nada. Se você tem um conhecimento, foi Deus que te deu. Se você hoje está em pé, vivo, é porque Deus está te sustentando. Não é é porque você quer estar em pé. Não é porque você quer estar vivo. Não é porque você achou que hoje eu vou pensar se eu vou lá, hoje eu vou pensar se eu... Não. Tiago fala isso. Não digas amanhã farei isso, amanhã farei isso ou aquilo. Diga, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Porque se Deus falar amanhã você não vai acordar, eu vou te recolher, ele vai te recolher. E o que você vai fazer? Nada, porque toda a alma é dele. Tudo é dele. Todo o conhecimento que existe sobre a terra vem dele. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Tudo gira em torno do Senhor. E o que nós fazemos? Somos apenas um vaso que anuncia as boas obras e ponto final. Ponto final. No mais, a única coisa que eu devo a você é o amor pela qual fui conquistado. E é isso. O restante, a gente entrega na mão dele e ele resolve. O que eu tenho que fazer é amar, é perdoar. O que eu tenho que fazer é ser um profeta aprovado diante dele. Não só um profeta que contém a verdade, mas um profeta que espelha a santidade de Deus. Porque falar a verdade, Isaías estava falando. E para Deus não significou nada. E Paulo diz isso. Ainda que eu tenha todo o conhecimento e fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. E Paulo fala, eu tenho que tomar cuidado, porque eu ganhando a muitos, eu mesmo posso ser reprovado. Então eu esmurro meu corpo dia e noite, lutando como um boxeador, para que eu venha ter domínio próprio. Paulo sabia disso. E a gente, às vezes, acha que é só receber Jesus, está tudo certo, estou salvo, está tudo certo. Não, meu irmão. Deus te chamou para um ministério sacerdotal. Deus não cobrava isso da tribo de Judá, Deus não cobrava isso da tribo de Dan, Deus não cobrava isso da tribo de Benjamim, mas Deus cobrou isso dos levitas. Deus cobrava isso dos sacerdotes. E Deus cobra isso de nós, o sacerdócio real. Você é sacerdote? Então ande como sacerdote. Ande com um turbante na cabeça, trocado, dizendo santidade ao Senhor. Mude a sua mente, o seu comportamento. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Misericórdia das nossas vidas. Misericórdia das nossas vidas. Muita coisa tem que consertar ainda na igreja para que o Senhor venha e derrame o juízo. Porque se ele derramar hoje, vai todo mundo para o saco. Igreja e nações. Porque em comparação de pecado, Isaías também tinha e quase foi. E Deus nos chama para uma santidade nesse tempo. Andar com ele. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com o Senhor. Como Noé andou com Deus. Um homem justo, íntegro. Deus olhou do céu. Um mundo
aonde estava cheio de pecado, em comparação ao que vai acontecer nos dias da vida dele. Mas viu em Noé um homem justo. Será que Deus, quando olha do céu, ele vê em nós a justiça? Eu vejo que Deus é paciente com a gente, irmão. Deus nos ama. Deus fala, Deus nos livra, Deus nos guarda. Se eu morrer hoje, eu creio que eu vou morrer salvo. Eu creio que eu vou morrer salvo. Eu não estou duvidando da minha salvação. Mas eu estou dizendo que vai chegar um tempo onde Deus vai cobrar mais. Deus vai cobrar mais. E esse tempo está chegando. Eu pergunto para você, você quer entrar na última semana de Daniel, sim ou não? Eu quero entrar. Então Deus vai cobrar mais. Se você não quiser entrar, é uma cobrança que Deus te faz. Mas se você quiser entrar, é uma outra cobrança que Deus te faz. Porque nós vamos julgar o mundo, irmão. Antes de Moisés ir para o Egito e profetizar as pragas, Deus tratou com Moisés na sarça. Ele viu, Moisés viu o Senhor na sarça. E ali ele teve um encontro com ele ali. Deus vai ter um encontro com a sua igreja. Deus vai se encontrar com a sua igreja. E nós precisamos estar prontos para esse encontro. Amós 4,12 diz: prepare-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepare-te. Prepare-te, Israel. Ele vem. Jesus está vindo, irmãos. E ele vem para trazer santidade à terra. Ele não vem só para reinar, não. Ele vem para trazer santidade. Para jogar toda impureza, tudo que não presta, no lago de fogo e enxofre, no abismo. E toda a terra será cheia da tua glória. Uma glória manifesta. E nós precisamos andar nessa santidade. Somos sacerdotes ou não somos, irmãos? Amém? Nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Vamos levar a arca com santidade, irmãos. Vamos levar a presença de Deus com santidade, irmãos. Isso não está longe de nós, não. Isso está aqui dentro de nós, disponível. A gente tem toda a disponibilidade para entrar no Santo dos Santos com ousadia. Basta eu dizer sim. E Deus nos convida dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui. Use-me a mim. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa. Você quer ser usado? Então deixa eu purificar os teus pecados, então. Deixa eu tirar a tua iniquidade. Deixa eu tirar as tuas impurezas. Porque Ele quer nos usar. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos. Santidade ao Senhor, irmão. Santidade ao Senhor. Deus nos chama para uma santidade. Eu quero ser santo. Eu quero andar como Ele andou. Eu quero amar como Ele amou. Eu quero ver como Ele viu o mundo. Eu quero ter as mãos que não sejam as minhas mãos, mas as mãos dele. Que esses pés não sejam os meus pés, mas os pés dele aqui na terra. Que a minha boca não seja a minha boca, mas a boca dele falando através de mim o tempo inteiro. Que eu morra e que ele viva. Que eu morra e que ele viva. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Chega de Igor. Mata esse Igor logo. Mata esse você logo. E deixa Deus viver em você. Se joga no altar, queima a impureza, irmão. Se decide logo o que você quer fazer. Deus quer trazer juízo na terra. Mas Deus quer salvar você. E Deus quer usar você. Se coloca no altar, mata o seu eu logo. Mata logo. O que você está esperando? O que você está esperando? Que o Senhor venha até você e fale contigo. Ouça a voz que está sendo ministrada. É o Senhor falando a você. Não tampe os ouvidos para aquele que fala do céu. Está lá em Hebreus.
Se ele não poupou o que falou da terra, muito menos nós daquele que fala do céu. Deixa o Espírito ministrar o teu coração. Não endureça o teu coração quando o Senhor falar. Não endureça o coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra que foi ministrada ontem aqui, Senhor, ministrada para nós, e todos nós aqui ontem, Senhor, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. O que o Senhor quer para a mudança? A confissão de pecado, para ser sarado. Não é tão difícil, não foi muito complicado. Isaías não fez uma campanha. Isaías simplesmente confessou e se arrependeu e foi aprovado. E nós confessamos aqui ontem, Senhor, as nossas limitações, os nossos pecados de estimação. E graças a Deus não precisou eu ver o Senhor para isso acontecer. Nós ouvimos a voz do Espírito. O Senhor falou aos nossos corações e nós atendemos a tua voz aqui, Senhor. E a mensagem que foi ministrada ontem aqui, Deus, está sendo replicada aqui nessa manhã, Deus. Porque essa palavra é para a igreja, não é para mim. Não é apenas para nós que estávamos aqui ontem, Senhor. É para todo o corpo de Cristo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais sarados. Confesse os seus pecados, irmãos. Aonde é o erro? Senhor, nos encoraja a isso. Nos encoraja a isso, Senhor. Que nós possamos, Deus, ouvir a tua voz atentamente e obedecer. Obedecer. Jesus disse: por que me diz, Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? Nós queremos obedecer, Senhor. Nós queremos ser servos de verdade mesmo, de verdade. Nós queremos, Senhor, ouvir a voz daqueles que nos ensinam por meio do teu Espírito. É muito bom, Senhor, conhecer da palavra. É muito bom conhecer dos mistérios. É tão bom. Nós nos sentimos, sim, Senhor, honrados por isso. Obrigado, Jesus. Mas o que o Senhor quer em troca? Um coração quebrantado e contrito. O Senhor não quer dinheiro. O Senhor não quer sacrifícios de tolo. O que o Senhor quer? O nosso coração. 100% para o Senhor. A única cobrança que o Senhor faz é o nosso coração. Então eis-me aqui, Senhor. Eu entrego a Ti o meu ser. Eu me rendo a Ti. Coloco no altar, Senhor, as minhas impurezas, os meus pecados. Coloco no altar, Senhor, aquilo que está me prendendo como uma pedra aos meus pés. Os meus vícios, as minhas mentes impuras. Me purifica, Senhor, me lava, me santifica. Para que eu possa dizer: agora o Senhor pode vir. Agora o Senhor pode vir, Senhor. Pode vir agora, Senhor, porque eu estou pronto para me encontrar com o Senhor. Não quero me esconder como se escondeu Adão. Eu não quero me esconder, Senhor. Eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar, Senhor. Eu quero te abraçar, Deus. Eu quero te abraçar, Senhor, e encostar a minha cabeça nos teus ombros. Porque o Senhor é o meu amigo. É o meu amigo, Jesus. Me resgate, Senhor, como uma ovelha. Me resgate. Eu achava que estava no aprisco, mas eu estava fora. Me traz de volta para os seus braços, Senhor.
Me traz de volta, Senhor. Me carrega no colo, Deus. Me limpa. Vem correndo como aquele pai do filho pródigo. Vem correndo e me abraça. Vem correndo, Senhor. Vem correndo e me abraça, Senhor. Vem correndo e me abraça, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Como é bom ouvir do meu Pai, eu te amo. Como é bom ouvir do meu Criador, eu te amo. E esse eu te amo me cura. Esse eu te amo me lava. Esse eu te amo me traz paz. Esse eu te amo me liberta. Porque o Senhor me ama de verdade, não é de mentira. E é um amor tão lindo que a única coisa que Ele me pede é amar ao próximo como Ele me amou. Eu quero ser como o Senhor é, Senhor. Eu quero ser o seu espelho aqui na terra, Deus. Eu quero dizer, eu te amo e te amar de verdade. E não um amor platônico, poético, mas um amor que transforma, que muda o mundo, que conquista, que contagia, que traz graça. Um amor de prática. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ela não doeu nada em nós, Senhor. O Senhor nos corrigiu com amor. O Senhor nos corrigiu como quem pega uma criança e senta do lado da venda do filho. É assim que eu te quero que você viva. É dessa forma. E é assim que eu quero viver, Senhor. Mais do que um profeta que fala com ousadia, eu quero ser um Jesus que ama o tempo inteiro. Nos usa nesse momento, Pai, e abençoa cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser